Aleluia! Esse é o 2020, o ano da fé sem fome, né? A nossa igreja está nesse propósito e creio que vai abençoar muitas vidas. Você que talvez precise, né? Entre em contato conosco, entre em contato na página, entre em contato pelo telefone que nós temos o prazer de te abençoar, em nome de Jesus. Apóstolo? Com certeza, procura nós aqui na Secretaria da Igreja, entra em contato. Nós temos o prazer, nós já estamos com quase mais uma cesta básica pronta. Queremos aprontar ela até domingo para abençoar mais uma família em nome de Jesus. 2020, o ano que nós enfrentamos essa pandemia, 2020, o ano da fé, mas também o Espírito Santo moveu no meu coração o ano da fé sem fome, tá? Nós glorificamos a Deus, estamos hoje falando sobre mitos, sobre o perdão. É 6 mitos, né? É isso? Isso, apóstolo. E o primeiro mito é: perdoar é esquecer? Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que esse irmão ainda não compartilhou nossa live, João. Por que será que o irmão não compartilhou? Já arrasta no dedo aí no compartilhar e compartilha essa live com seus amigos, em nome de Jesus. Inicia uma sala de vídeo, que daí você manda mais convite para as pessoas do teu Facebook aí para ser abençoado também. Com certeza, e deixa teu comentário também, que é muito importante seu comentário aí na live, em nome de Jesus, que vai edificar vidas. Esta live tem tocado no coração de muitas pessoas, e muitas pessoas, até vou pedir para a produção, a partir da semana que vem, escolher ali os comentários principais, porque muitas pessoas têm falado dessa forma, têm aprendido muito, têm me ajudado muito, têm esclarecido muitas dúvidas, me tirou um fardo das costas, e eu pensava diferente, e é isso o nosso objetivo, é ajudar você a crescer na presença de Deus, é ajudar você a avançar na presença do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer tanto a palavra de Deus, como conhecer no prático também. Então nós estamos aí há quase 30 anos pastoreando a igreja, né? Já tivemos por muitos lugares e podemos ajudar muitas pessoas. Então vamos para o assunto, o irmão já compartilhou, eu acho que já estão compartilhando. Com certeza, pastor, vamos para o assunto, e eu tenho uma pergunta para você aí da casa, para você que está na tua casa aí, e está escutando essa live. Perdoar é esquecer? Vai comentando lá o que você acha, se perdoar é esquecer. Apóstolo, perdoar é esquecer? Perdoar não é esquecer, tá? Perdoar é quando nós geramos dentro do nosso coração, de quando você lembra do que as pessoas ou o que aconteceu, não gera raiva, mágoa, não gera aquele ódio, porém não quer dizer que você vai esquecer. Esquecer é quando você tem amnésia. Eu já vi muitas pessoas, muitos pregadores falar que perdoar tem que esquecer. Vamos pedir uma trilha musical para nós entrar assim bem bonito? Você faz a pergunta de novo, Giovana? Trilha. Esperar o instrumental ali. Vocês vão esperando aí com paciência. Já vai compartilhando. Eita, glória. Pergunta de novo, Geo. Gente, perdoar. Você que está na sua casa aí, eu deixo uma pergunta para você. Perdoar é esquecer? Vai comentando aqui na live se perdoar é esquecer. Apóstolo, perdoar é esquecer? Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando você se lembra, não gera um desconforto. Porém, você nunca vai esquecer daquilo que passou, né? Você sempre vai lembrar, ou quando você lembrar, não vai ter mais poder de controlar a tua vida com raiva, com ódio, com mágoa, com querendo fazer o mal. Toda pessoa que não perdoou, que falou que perdoou e não perdoou, são pessoas que quando lembra, ele começa a planejar a uma vingança, ou como vai fazer o mal para aquela pessoa.
Com certeza, apóstolo. Perdoar não significa que nós não vamos lembrar, né? É igual uma ferida. Você se machucou um dia, você vai lembrar daquela ferida, vai ficar cicatriz, né? E mesmo é assim, perdoar você não vai esquecer. Mas você vai tocar a sua vida e vai seguir, né, apóstolo? Isso aí. Você vai lembrar, você com certeza lembra do que aconteceu, porém, você tem força de deixar aquilo para trás e tocar a tua vida em frente, né? A falta de perdão também é um fardo que nós carregamos que vai nos impedir ao nosso crescimento e o nosso avanço em todas as áreas. Apóstolo, cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez? Apóstolo, cada ofensa precisa ser perdoada apenas uma vez? Bom, quando nós vemos sobre o perdão e nós vamos aprender sobre Jesus. Jesus, ele fala o quê? Jesus, ele falou que quando o seu irmão pecar contra você, você pode perdoar 490 vezes, 70 vezes 7, né? Uma coisa assim, por dia. O que Jesus estava tentando dizer? Que o perdão não tem limite, desde que a pessoa venha pedir. Sempre tem que estar disposto a liberar o perdão. Quer dizer, não é uma vez, não é limitado. O perdão sempre você precisa estar disposto a liberar o perdão. Não importa se é uma vez, duas vezes, terceira vez, 4 vezes. Já é bom a gente falar sobre isso, porque tem um ditado que as pessoas falam assim. O que as pessoas falam? As pessoas falam assim: comigo é uma vez só, acabou. E isso é uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não tem o amor dentro do seu coração. Porque quem tem o amor entende que não é uma vez só. Porque se Jesus não perdoasse nós, ser humano, quem seria nós? E quantas vezes o povo errou e acertou? Quantas vezes o povo pecou? Quantas vezes nós pecamos contra Deus, né? Com certeza, apóstolo. Então devemos perdoar sempre, né? Não há limites para o perdão. O perdão, como Jesus falou, devemos perdoar 70 vezes 7. Então todos os dias você vai perdoar, né? No decorrer da vida, a gente vai ter que perdoar. Sempre vamos perdoar, né? Ao longo da vida vamos precisar perdoar certas ofensas mais do que uma vez, como o apóstolo falou aqui. Agora eu tenho uma pergunta para você de casa. Pessoas que insistem no erro não merecem perdão? Pessoas que insistem no erro não merecem perdão? O que você acha disso? Deixe seu comentário aqui. Pastor, as pessoas que insistem no erro, você perdoa, mas a pessoa insiste no erro, ela não merece perdão novamente? Olha, eu acredito assim, que não sei o que está no estudo abaixo, né? Mas eu acredito assim, Giovanni e irmãos, que todas as pessoas, enquanto está vivo, merecem perdão divino. Divino, nós sempre temos que estar pronto para estar perdoado. Segundo, também merece perdão das pessoas, não importando quantas vezes errou ou sempre persiste no mesmo erro. Porém, nós como ser humano, não precisamos estar junto ou ter uma sociedade com alguém que te roubou já 10 vezes, 5 vezes. A mulher de repente apanhou do marido 5 vezes, né? E ela persistir naquilo, ela tem que perdoar. Porém não precisa conviver com aquilo de novo, para apanhar de novo, correr risco de novo. Então nós precisamos ter a inteligência divina, né? Para que nós podemos desamarrar alguma coisa.
Por exemplo, tem mulheres que apanhou já 5, 6 vezes, 10 vezes, e perdoou 5, 10, 20 vezes, e continua no mesmo erro. Então, tem coisas que nós precisamos perdoar e tomar uma decisão, uma atitude, para que a nossa vida também não seja destruída, né? Com certeza, apóstolo, e também devemos refletir também que nós não merecíamos o perdão de Cristo, né? E Cristo se entregou por nós por amor, derramou sua graça em nossos corações e nos perdoou e nos sarou. Então nós devemos perdoar com certeza todas as pessoas, né? Não devemos falar, não, ele não merece, esse não merece. Não, todos são merecedores de perdão, como nós fomos um dia perdoados por Cristo, nós devemos perdoar, né? E perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu, apóstolo? Pode fazer a pergunta de novo? Perdoar significa ser amigo de quem nos ofendeu? Bom, aí que está a parte que eu acabei Você acabou de falar agora, né? Acabei de falar, já antecipei, né? Antecipei um pouquinho. Então, primeiro, o perdão é um ato divino. Perdão é um dever do cristão. O cristão todos devem perdoar como Deus nos perdoa também. Não importando quantas vezes ou se a pessoa vai persistir ou não persistir no erro. Terceiro, não é uma questão de merecimento perdão. Perdão você precisa perdoar se a pessoa merece ou não merece. Porque talvez nós nem merecia ser perdoado e Deus nos perdoou, né? Então não é uma questão de merecimento, é um ato divino, um ato de amor, é um ato de fé, o perdão, né? Segundo, perdoar também não significa conviver com a própria pessoa. Apóstolo, e lembrando, né, que essa parte de perdoar não significa conviver, é uma coisa que atrapalha muitas pessoas, né? É um tema muito interessante essa parte de se você precisa realmente conviver com essa pessoa. Exatamente, as pessoas confundem muito que perdoou, precisa de novo sentar na mesa, jantar, tomar café, brincar junto. Não significa isso. E um dia um irmão perguntou para mim assim: pastor, você perdoou o fulano? Eu falei: perdoei, graças a Deus. A gente tomou café e o perdão rolou. Mas por que o pastor não está se relacionando? Eu disse para essa pessoa o seguinte: meu irmão, se você vender teu veículo para uma pessoa a prazo e essa pessoa não pagou, e é um irmão da igreja, e esse irmão da igreja não pagou, você perdoou ele porque você é um cristão e tem um ato divino, você perdoou ele, beleza, tá, você está convivendo em paz, ceando junto. Daqui a pouco você comprou outro carro, e esse mesmo irmão quer comprar o outro carro teu, novamente a prazo, você vai vender? Se você vender esse veículo a prazo, se você não vender esse veículo a prazo, é um sinal que você não perdoou ele? Não. É um sinal que você é uma pessoa prudente. É um sinal que você não quer novamente se enfiar em mais transtorno, mais mágoa, mais raiva, que vai gerar mais um processo de conciliação, de aconselhamento pastoral, de coisas parecidas. É um sinal que você vai ter mais sabedoria. É um sinal que você não quer novamente ser magoado, ferido, porque provavelmente que você vai vender de novo, não vai receber de novo, e aí vai ter todo o transtorno de novo. Então, quando você perdoa uma pessoa, não significa que você tem que estar enfiado na casa dessa pessoa, abraçando, beijando essa pessoa. Não, significa que o teu coração está limpo, que a tua vida está limpa com Deus, que quando você vê essa pessoa, você conversa sem raiva, sem mágoa, que quando você tem a chance, né, que o inimigo coloca na tua vida de falar mal, você não fala mal porque você perdoou. Você tem às vezes a oportunidade de criticar, falar mal, tirar pedra, mas você não faz porque você perdoou essa pessoa. Você limpou o coração, você não quer mais o mal dessa pessoa.
quando você perdoa alguém, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. O perdão implica uma reconciliação com o outro. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e mágoa em relação a alguém. Os únicos inimigos de um cristão são o diabo, os seus demônios e o pecado, a nossa carne. Lembre-se que quem segue a Jesus não luta contra outras pessoas, mas contra poderes espirituais do mal, em Efésios 6:12. Existem situações em que as duas pessoas não têm um relacionamento de amizade quando ocorre a ofensa, por esse motivo. Quando o perdão é liberado, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. Existem situações em que, até em termos legais, não há possibilidades de aproximação e reconciliação entre duas pessoas, mesmo havendo perdão. Considere, se você perdoou verdadeiramente a pessoa, você não tem a obrigação de conviver com a pessoa, conviver pessoalmente com essa pessoa, né? Como o apóstolo explicou agora. Exatamente. O que demonstra que você perdoou? Demonstra o teu comportamento, não quer dizer relacionamento ou amizade novamente, de estar na casa, passeando, pescando, comendo churrasco, ou até visitando um ou outro. Não, demonstra que você perdoou pelo fato de você não estar perseguindo um ou outro entre irmãos, né? Quando a pessoa ainda persegue um ou outro, tudo fala mal, tudo critica, tudo joga pedra, é sinal que ele não perdoou e que o inimigo ainda está no coração dele, cheio de mágoa, cheio de raiva, né? Então esse comportamento demonstra a falta de perdão, né? A falta de perdão gera isso, gera raiva, gera perseguição. A primeira oportunidade que tem, ele está criticando essa pessoa, ele está falando mal, ele está tirando pedra, porque ele não conseguiu se livrar da mágoa, da raiva, da inveja, de tudo que está no coração da pessoa. Com certeza, pastor. Para perdoar o outro tem que pedir desculpas. Muitas pessoas têm a ideia errada que não posso perdoar se a outra pessoa não pediu desculpas. Se acreditamos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir desculpas, o perdão muitas vezes vai ser impossível. Porque muitas vezes algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelas ofensas causadas. Podemos perdoar mesmo que a outra pessoa esteja longe e não tenhamos possibilidade de saber se estão arrependidas ou não. Em alguns casos podemos haver a necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu nessa situação. Nem sequer há possibilidades de outra pessoa estar arrependida. Importante recordar, o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Bom, o que a gente entende é o seguinte: não precisa uma outra pessoa se aproximar de você e pedir o perdão. Se você tem como se aproximar dessa pessoa e pedir perdão, glória a Deus. Não quer dizer também que quem foi ofendido tem que esperar a pessoa que foi o ofensor pedir perdão para você. Não. Se alguém te ofendeu, te magoou, que você gerou raiva, você que foi ofendido, magoado, pisado, você também pode pedir perdão para que isso seja livre. Mas muitas coisas aconteceu de pessoas morrer sem dar tempo de pedir perdão. Muitas coisas aconteceu de pessoas ir embora e você não ter nem contato e você tinha muita raiva. O que você precisa entender é uma coisa, que a raiva, o ódio e a mágoa, ele começa a acumular dentro do teu coração e alimentar isso. E eu quero que aquela pessoa bata o carro, eu quero que aquela pessoa se separe, eu quero ver ela na miséria, eu quero ver ela pagar isso e aquilo. Mas isso está te trazendo raiz de raiva e mágoa. Quando você tirar isso do teu coração, é o sinal que você já perdoou.
É o sinal que você já está preparado, que você já perdoou. Se caso você tem contato, você vai conversar e pedir perdão, ou dizer, eu te perdoo pelo que você fez. Se você não tiver contato, que não tiver como, está longe, se mudou, ou já partiu, você já está sentindo que você já não tem mais aquela mágoa, aquela dor, quando lembra desta pessoa. Eu sei que muitas pessoas confundem nessa área e não conseguem ter um crescimento. Muitos parentes, a falta de perdão dentro do berço familiar é muito grande. E se você acompanhar isso, você vai ver que isso vem da Bíblia. Caim matou Abel, né? Você vai ver que Jacó tomou a bênção de Esaú, né? Você vai ver que muitos parentes e irmãos geraram desconforto imenso dentro da Bíblia Sagrada, que gerou tribulações. E isso nós precisamos o quê? Resolver diante de Deus. Talvez você está aí, tem mágoa de uma pessoa, né? Tem raiva de uma pessoa. Se você tem contato, peça perdão, perdoa essa pessoa. Não significa reatar a amizade, significa se livrar da mágoa, se livrar do rancor. Com certeza, apóstolo. Perdoar é algo que eu preciso fazer sozinho. Você já tentou levantar um objeto super pesado e que claramente você não conseguiria sem ajuda? Quando fazemos isso, há uma grande probabilidade de nos machucarmos. O mesmo acontece com o perdão. Muitas vezes vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar. Fale com o seu líder cristão, mencione a sua dificuldade, peça oração. Uma pessoa madura na fé te ajudará a implicar situações delicadas. Para isso é necessário que haja uma relação de confiança. Nunca esqueça, não fale sobre questões sensíveis com qualquer pessoa. É muito importante isso. Tem pessoas que conversam seus assuntos para qualquer um. E isso traz um prejuízo muito grande. O que você precisa procurar? Ajuda espiritual de pessoas espirituais, né? Porque se você receber o conselho de qualquer pessoa, ele vai falar assim, ou ela vai falar assim. Não perdoa mesmo, se fizesse isso comigo era assim também, errou comigo já era, para mim, ó o homem carnal, para mim é uma vez só, perdeu a confiança uma vez, já foi, já era. E nós precisamos entender que não é assim. Tem pessoas que vai te orientar mal e você vai continuar com essa mágoa. A irmã Eveline Santos diz assim: a falta de perdão só faz mal a nós mesmos. E é isso. Tem gente que não consegue crescer, tem gente que não consegue prosperar, tem gente que nada que ele faz está bom, e mesmo que cresce e prospera, ele não é feliz. Por quê? Porque sempre ele está de olho no seu adversário, porque ele não consegue perdoar, o outro é o adversário. E isso está no meio das famílias, está no meio das igrejas, está no meio dos pastores, está no meio do povo. Nós precisamos ser livres disso, porque nós vamos ter traição, nós vamos encontrar falsidade, vão fazer calúnia contra você, vão tentar puxar o teu tapete, te derrubar, vão te defamar. E se você pegar tudo isso e gerar mágoa e raiva, e não perdoar, você vai ser uma pessoa limitada, uma pessoa infeliz, uma pessoa magoada, uma pessoa que vai ter diversas dificuldades na vida. Então, nós precisamos tomar uma decisão dentro do nosso coração, porque, Giovanni, perdão é uma questão de decidir perdoar.
Com certeza, apóstolo, perdão é uma questão de decisão. Nós temos que decidir perdoar. Então, talvez você que está nos escutando hoje aqui no programa, talvez você hoje está com uma dificuldade dessa. Perdoe, decida perdoar. Tire essa dificuldade da sua frente, este muro que talvez esteja atrapalhando a sua vida espiritual, atrapalhando a sua vida, enfim, em diversas partes da sua vida. Porque o perdão, apóstolo, ele causa até doenças na nossa própria saúde. A falta de perdão gera doenças gravíssimas. Giovanni, eu quero contar aqui uma história. Eu não sei se a produção aqui tem aquele louvor do Léo e Daniel do perdão. Se a produção tiver o vídeo, né, aquele vídeo, conseguir para nós aí. Enquanto eu vou contar uma história para vocês. Queridos, deixa eu contar para vocês. Eu visitei uma pessoa em Curitiba. Essa pessoa era uma irmã, nasceu na igreja. Nasceu na igreja servindo a Deus. E aconteceu o quê? Que o seu esposo era muito crente, exigia muito dos filhos, eu não me lembro se ele era regente do louvor, do louvor, uma coisa assim, comandava o ministério do louvor, e esse homem foi muitos anos assim, e levando os filhos, e levando a família, mas aconteceu algo que 26 anos de casado, ela descobriu que esse marido dela tinha outra família, que tinha filhos também com outra família, que ele não era fiel. E teve a separação, mas essa irmã nasceu na igreja evangélica, continuou na igreja, nunca bebeu, nunca fumou. Dentro da casa dela, os filhos, o esposo não fumava, não bebia. E um câncer chegou até os pulmões dela. E o interessante é que o médico fez o exame, Giovanni, e disse assim, nossa, quantos anos a senhora fumou? Ela falou, não, eu nunca fumei, eu nasci no berço evangélico, na minha casa meus pais não fumaram, na minha família ninguém fumou, nunca tive perto de ninguém que fumasse. Não, mas o teu pulmão está como uma fumante de tantos anos. E aí começaram a pesquisar por que tinha gerado aquela doença nos pulmões. E segundo ela contando para a gente, inclusive esse dia até fiz um culto na casa dela, era em Curitiba. Fui visitar, fizemos um culto, a minha esposa cantou, eu ministrei, ela chorou muito, não podia ir na igreja. E aí ela contando para nós, dizendo assim, pastor, sabe o que nós descobrimos com o médico? Que o ódio que eu criei do meu marido gerou câncer no meu pulmão. Eu fiquei com muito ódio. Ela passou a contar essa história, porque aconteceu assim, assim, assim. E gerou muito raiva, ódio. Eu nunca consegui perdoar ele. Isso gerou esse câncer. Então, queridos, quando nós criamos isso, vai trazer diversas dificuldades em nossas vidas. Muitas pessoas têm alimentado ódio, a raiva, por coisas que sofreu lá no passado. Gente, o teu passado não tem como mudar mais, mas o teu futuro pode ser um futuro maravilhoso. Ou você escolhe ficar se alimentando pelo teu passado, teu sofrimento de dor e magoado, ou você escolhe a perdoar, esquecer o teu passado e seguir o futuro. Porque no passado eu fui traído, porque no passado a minha esposa, porque eu se senti traído dentro da igreja, porque alguma coisa aconteceu e as pessoas continuam presas naquilo e não conseguem liberar o perdão, Giovanni. Com certeza, apóstolo, é uma coisa muito delicada na nossa vida, então libere o perdão, né? O perdão é muito importante, então como o Mateus comentou aqui, a falta de perdão traz uma bagagem desnecessária para a nossa vida, né? Como
trouxe uma bagagem desnecessária para a vida dessa mulher, como o apóstolo falou, né? Gerou um câncer na vida dela por falta de perdão. Então, gente, não deixe isso virar uma dificuldade maior ainda na sua vida. Decida perdoar hoje, né? Saia com essa mentalidade desse estudo, fale, não, eu vou perdoar, eu vou fazer o certo, eu vou perdoar, porque isso vai trazer uma vida saudável para você. Temos um vídeo ali que a produção está preparando para nós. Se puder soltar, pode soltar já. Veja, se identifique nesse vídeo, é um vídeo muito interessante, um vídeo muito legal sobre o perdão também. Eu quero relatar algo que aconteceu na minha vida no ano de 1999. É algo que foi muito triste na minha vida. E numa fatalidade, um amigo meu tirou a vida do meu irmão. Foi um fato que aconteceu na minha vida, onde eu tirei a vida do irmão de um amigo meu. E se não disser que não teve vontade de fazer vingança com as próprias mãos, eu estaria mentindo. Muitas vezes nós deparávamos, às vezes num posto de gasolina, um entrava para um lado, o outro entrava pelo outro lado, nós se olhávamos e não tinha aquele momento ainda de nós chegar um ao outro e realmente de cara a cara e conversar e se perdoar. Mas uma coisa eu tive experiência e aprendi, que somente o amor é que transforma o ser humano e transforma as vidas. E passou o ano e nós tivemos um encontro numa sala comercial. Eu acredito que esse encontro foi realmente um encontro direcionado por Deus. Eu cheguei ao Sérgio e pedi perdão ao Sérgio. Ele veio e disse, olha, eu queria te pedir perdão por aquilo que eu fiz com o teu irmão e daquilo que eu fiz com vocês. Então, prontamente olhei para ele. Deus já tinha colocado o perdão no meu coração e eu falei para ele com essas palavras que eu te perdoo, Rogério, mas procura uma igreja e pede perdão a Deus. Mas quando ele me perdoou e falou aos meus olhos, olha, eu te perdoo, mas busca a Deus e pede perdão a Deus. E eu vi realmente que o Sérgio tinha falado numa abertura de um coração tremendo, muito grande, esse perdão. E alguns dias depois eu fui à igreja e me converti. Fui aonde eu me entreguei minha vida ao Senhor. E aí, certo dia depois, estávamos num culto, eu mais na frente e o pastor pregando, falando sobre o perdão, e ele pede para olhar para trás e dar um abraço no irmão que estava atrás de você. E foi aonde nós se encontramos novamente, porque o irmão Sérgio ele estava na frente, quando ele se virou, se debatemos um com o outro, e ali foi uma alegria, e o fato aconteceu realmente que o Senhor ele teve em nossos corações o perdão. Inclusive, eu fui testemunha do seu casamento. Hoje a gente convive diariamente juntos. Nós temos um bom relacionamento de amigos e irmãos em Cristo. Ele foi também, na minha vida, foi testemunha do meu casamento. E o que eu posso dizer é que na época, eu perdi um irmão de sangue e hoje eu ganhei um irmão em Cristo. O amor seja não fingido, aborreci o mal e apagai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honras uns aos outros. 1 Coríntios 13:13, que diz que permanece a fé, a esperança e o amor. Mas, porém, dessas três, o maior é o amor. E aí desceu no meu coração de falar com o Léo e Daniel para que escrevesse um hino sobre perdão. E eles pegaram a passagem da Bíblia e fizeram
este hino. Que barulho é esse que eu não consigo ouvir? O que os outros falam eu não consigo definir. Tirem todos da minha presença, pois não consigo entender. Mas estou vendo alguém, eu estou vendo alguém. São os meus irmãos que numa cisterna eles me lançaram. No meu sonho nem sequer acreditaram. Não sabiam que eu era plano do Senhor, de um simples prisioneiro a governador. Não tenho medo não, cheguem até mim. Não tenho medo não. Onde está meu Pai? Aonde Ele está? José, não sabíamos que ia ser assim, que a promessa do Deus vivo era pra ti. Nós duvidamos do ungido do Senhor. Meus irmãos, só me escutem, por favor. Eu tive que passar pelo vale pra poder viver o sobrenatural. O sonho e a promessa Deus realizou. Eu já lhes perdoei, por isso aqui estou. Que me feriram, não vou duvidar. No chamado e na promessa em Deus vou confiar, pois eu sei que Ele vive e comigo é o Deus grande, inabalável, Deus da minha fé. E se você quiser ter hoje sua vitória, tem que perdoar. Chama quem te ofendeu e com Ele orar, pois Deus ama o humilde e como Ele é. Um coração quebrantado Deus se pode ver. Que Ele é grande. Oh, aleluia! É de arrepiar, não é não? Meu Deus, que forte, tremendo. Vocês podem pesquisar esse louvor, Léo e Daniel, né? Eu não me lembro o tema. Perdão, né? Perdão. Você pode acompanhar e curtir. Gente, escreva se está te ajudando. Se Deus falou contigo nesse estudo sobre o perdão, decida perdoar, é uma questão de decisão. Procure a pessoa, pede perdão à pessoa, né? Não permita que as coisas venham trazer um prejuízo tão grande na tua vida. Olha o quanto José foi prejudicado pelos seus irmãos. Jogaram na cisterna, tentaram matá-lo, venderam como escravo, e mais tarde José perdoou todos eles. Então, perdão é um ato divino, perdão é uma decisão particular tua, com orientação espiritual. Primeiro, claro, peça orientação a Deus, ora, busque a Deus, peça ajuda do teu pastor, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Giovanni está terminando hoje à noite, grande culto. Esperamos irmãos às 20 horas. Apóstolo Luiz Crensiglova, um homem de Deus usado nas mãos do Senhor, vai ser tremendo. Amanhã é o dia das mulheres na live. Dá uma bombada amanhã, né, Giovanni? Com certeza, amanhã é o dia de entre elas, né? Então você que está, mulher nos ouvindo aí, amanhã é o seu dia. Venha participar dessa live que vai ser tremendo. E hoje à noite nós temos o culto com o apóstolo Luiz Crensiglova. Você que está nos ouvindo aí, você é o nosso convidado especial para estar conosco aqui. Às 20 horas, o apóstolo Luiz vai trazer uma palavra diretamente do altar para o seu coração. Eu creio que Cristo vai falar no seu coração em nome de Jesus. Vamos orar por vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã as mulheres estão aqui, a Bispa Rosana. Pai querido, Pai maravilhoso, abençoa cada um que está na sua casa. Meu Deus, que nós venha perdoar, que nós venha ser perdoado, que nós venha tomar essa decisão, esse ato divino, ó Pai. Tira a mágoa, a raiva dos nossos corações, limpa o coração deste homem, desta mulher. Meu Deus, que o teu amor, o amor verdadeiro, o amor genuíno, venha gerar esse perdão dentro desse coração. Oh, meu Pai,
Faz uma grande obra, Espírito Santo. Nós já sentimos a tua presença. Meu Deus, que esta pessoa, que esse pai de família, que esse parente, que esse amigo, que teve, Senhor, um ato que aconteceu, que trouxe mágoa, raiva, ódio, rancor, limpa esse coração. Espírito Santo, pedimos que o Senhor perdoa, que o Senhor purifica, que a vida dessa pessoa seja perdoada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Seja livre da mágoa, seja livre da raiva, do ódio que está no teu coração. Se livra disso, Jesus te ama e te perdoou. Glorifica a Deus, que Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Mateus. E eu, a Janaína. E esses são os avisos da semana. Na nossa igreja, de terça a domingo, nós temos programações sem parar. A terça é o dia da corrente dos milagres. Na quarta é o dia da vitória. Quinta é a quinta da colheita, com o apóstolo Luiz. Na sexta-feira é a sexta-feira da libertação, com o apóstolo Gilmar. No início do final de semana, no sábado, é o dia do avivamento. E domingo é o domingo da fé. Lembrando, você que vem em um dos nossos cultos, tem toda a liberdade para participar de quantos você quiser. Seja bem-vindo na Aliança Church. Além disso, nós voltamos com os nossos cursos. Todo domingo, às 19 horas, em ponto. Curso de filho, curso de ovelha e o curso de batismo. Qualquer dúvida, você pode tirar na secretaria da igreja. A nossa igreja também conta com lives no horário